Olá, querido, tudo bem? Eu queria dar uma palavra com você, uma palavra muito específica sobre a guerra que está ocorrendo em Israel. Como eu disse, uma palavra específica. Nós vamos falar sobre o que ocorreu no ataque contra o hospital essa semana. Um hospital batista, para quem não sabe. Inicialmente especulou-se, foi alardeado que Israel havia feito um bombardeio contra um hospital em Gaza e, como resultado disso, cerca de 300 palestinos haviam, infelizmente, perdido as suas vidas. E muitos chefes de Estado se apressaram e condenaram Israel, e um movimento começou a surgir ao redor do mundo como resultado disso. Hoje, um dia depois, já se sabe que o que ocorreu de fato foi um foguete, um dos muitos foguetes lançados pela Jihad Islâmica contra Israel, inclusive contra hospitais, escolas e creches em Israel. E um desses foguetes falhou. Existem vídeos mostrando isso. Israel acabou de publicar um áudio que foi capturado de uma conversação entre dois terroristas, confirmando isso, que de fato foi um foguete lançado pela Jihad Islâmica que falhou e caiu nesse hospital, e que, graças a Deus, o número de vítimas também não foi tão grande como aquele que foi divulgado, 300 pessoas. E algumas pessoas agora estão questionando por que é que a missão batista não fala sobre isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse no início, uma coisa muito específica sobre essa situação. O hospital atacado foi um hospital que é atendido, que é assistido por uma missão batista. E os batistas não podem e nem devem se pronunciar com relação a isso. Porque, meus irmãos, a nossa luta, muito embora nós saibamos que Israel é a vítima nessa história toda, mas também existem vítimas do lado palestino. A população que não faz parte daqueles grupos terroristas, que tem sofrido, que também tem tido suas vidas ceifadas, suas casas destruídas como resultado da guerra iniciada pelos grupos terroristas, especificamente o Hamas, e depois teve a aproximação, a introdução nesse combate do Hezbollah, e agora mais recentemente da Jihad Islâmica, que é um grupo menor, só que mais violento ainda, mais agressivo ainda. A Igreja Batista fica no meio dessa luta, no meio dessa guerra, com tantas vítimas. E nós que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades. Entenda uma outra coisa. Existem missionários que nesse momento estão lá dentro da faixa de Gaza, arriscando a própria vida para dar assistência social e assistência do Evangelho para essas pessoas, independente delas serem judias, delas serem muçulmanas, delas serem palestinas ou o que quer que seja. A nossa função como povo de Deus é estender a mão, é orar inclusive pelos nossos inimigos. Essa é a nossa função. Então eu tenho visto algumas pessoas que são mais apaixonadas com esse discurso. A Igreja Batista deveria denunciar. Entenda uma outra complicação aqui em tudo isso. Se a missão batista se pronuncia a esse respeito, ela vai colocar em risco a vida dos missionários que estão lá, como se eles já não estivessem se arriscando o suficiente para pregar o Evangelho, para salvar vidas. Então, meu amado, eu sei que, infelizmente, eu digo isso com tristeza e com aperto no coração, infelizmente, às vezes, a guerra é necessária. O texto de Romanos nos diz que Deus coloca a espada
na mão das autoridades que foram constituídas. E, vamos falar a verdade, ninguém usa espada para palitar os dentes. Então, às vezes, o uso da espada é necessário. Infelizmente, muitas pessoas perdem a vida por causa disso. Dos dois lados. Os grupos terroristas precisam, de fato, ser eliminados. Eu oro a Deus para que, de alguma forma, esses terroristas, ou pelo menos alguns desses terroristas, tenham a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo, mesmo que nos últimos momentos de vida, assim como aquele bandido crucificado ao lado de Cristo, que é colocado na cruz, é posto na cruz zombando do Senhor, e nos seus últimos instantes ele reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu oro para que isso aconteça com esses terroristas. Mas uma coisa é perdoar o pecado e outra coisa é tirar as consequências do pecado. As consequências não podem ser tiradas. Israel, de fato, tem o direito a se defender, a defender a sua população, a dar um basta nessa situação. Por outro lado, todos nós precisamos entender que uma coisa é resolver um problema físico, humano e social. Outra coisa é resolver o problema espiritual. O problema espiritual só Jesus Cristo resolve. E por isso, nós precisamos direcionar as nossas orações não apenas para a paz de Israel, de Jerusalém. Nós precisamos direcionar as nossas orações para que o povo judeu, para que o povo palestino, para que os soldados das forças de defesa de Israel e para que os terroristas, todos eles, tenham um encontro pessoal íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Só assim haverá a verdadeira paz. Não apenas a paz territorial, não apenas a paz militar, a paz política, mas a paz de espírito, a paz que somente Jesus Cristo dá. Você lembra o que Cristo falou? Vos dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa deve ser a nossa oração. Nós estamos acompanhando a situação triste, calamitosa dos ataques terroristas, do que aconteceu no sábado, com a morte brutal, com a morte indescritível de judeus, de mulheres que foram estupradas, violentadas. Algumas foram violentadas enquanto ainda estavam vivas, outras foram violentadas mesmo depois de mortas. Famílias inteiras que foram queimadas vivas, crianças que foram decapitadas. Meu Deus, que coisa terrível. A que ponto chega o coração humano, longe da vontade de Deus, o coração humano que não conhece a paz de Cristo? É terrível. Então nós precisamos orar sim, vamos orar pela paz de Israel, vamos orar pela paz de Jerusalém. Mas queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Vamos deixar que Deus resolva isso através dos meios certos, através das autoridades que Ele constituiu, as autoridades sociais, através das forças de defesa de Israel. Se você não sabe, o exército de Israel é composto não apenas por judeus, existem muçulmanos que compõem as forças de defesa de Israel, chamadas FDI ou IDF. Existem cristãos, existem crentes brasileiros que fazem parte daquelas forças armadas. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar pela paz daquele país. Nós precisamos orar pela paz do povo palestino, pela paz em seus corações. Não apenas uma paz social. Não se trata apenas de uma paz que é trazida através da política ou através das forças armadas. Não, é uma paz que inunda o ser e que excede todo entendimento. Essa é a paz que somente Cristo pode dar. Essa é a nossa grande luta. Essa é a grande luta da igreja.
Porque as pessoas podem encontrar uma paz social e ainda assim continuar com seus corações em guerra, com seus corações em conflito, com a falta de paz existencial. Pense nisso, ore por isso. Quando orar pela paz de Israel, ore pela paz do povo palestino, ore pela paz dos soldados, que Deus proteja a todos, mas sobretudo, ore pela paz que somente Jesus Cristo pode dar. Essa é a nossa função como igreja. Colocar os joelhos no chão e orar, pedindo que Deus realize o cumprimento da sua promessa por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a aliança que Ele tem conosco. Pensa nisso. O vídeo ficou um pouco longo, mas era isso que eu queria dizer, pelo menos por enquanto. Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no seu coração.